Como eu havia já comentado em outros áudios, eu vou tentar fazer rapidamente 1, 2, 3 áudios no máximo, se der, sobre perdão. Nós entramos na oração do Pai Nosso, lá no capítulo 6, e aí eu comentei contigo que quando Jesus falou em 6,12, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, que foi a única parte da oração do Pai Nosso que Jesus faz um comentário. Então aí eu expliquei de agora, nós vamos ter que falar sobre perdão. Porque é importante, quando nós chegamos diante de Deus e nós pedimos perdão, Lucas diz que é na base de que eu já perdoei os outros. Então quando nós vamos lá, diz, perdoa nossos pecados, porque nós já perdoamos todo mundo. Então essa é a base e a moral, o respaldo que nós temos diante de Deus, para poder solicitar e pedir misericórdia e perdão dos pecados. Porque aí em Mateus 6, tu viu ali, que Jesus diz, se tu não perdoar, também o Pai não vai te perdoar. Mateus 6,15, se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, o perdão é base. Nós estamos lidando com um pilar base do cristianismo e da nossa relação com Deus. Então, sem perdão, nós estamos perdidos. Se Deus nos perdoasse, nós continuávamos com nossas culpas e nós todos estaríamos sendo condenados eternamente. Mas esse perdão que Deus nos dá, Ele condicionou a nós perdoarmos aos nossos devedores. Então é um perdão que está condicionado, existe uma condição para Deus nos perdoar. E é nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam. E Jesus fala claramente, aí não tem, é assim de simples, se tu não perdoar, tu não é perdoado. E aí tu está em maus lençóis. A gente tenta enrolar, tenta achar que Deus não vai fazer nada, que as coisas que no final vai dar tudo certo, mas a gente não tem como achar que vai dar tudo certo, nós estamos fazendo as coisas erradas. Nós não estamos obedecendo. Eu tive a oportunidade de receber num dos meus filhos que mora em Lajeado, alguns livros que ele estuda da Escola de Educação Teológica Corbã, que é da Assembleia de Deus. E aí, esses livros, eu olhando aqui, os que eu recebi dele, muitas coisas que nós já comentamos, e graças a Deus eu me alegrei porque as coisas estão batendo, todas as coisas estão dentro da mesma lógica. E num desses livros aqui nós temos uma definição do que é perdoar. E aí eu vou só ler para ti aqui. Perdoar significa cancelar o direito que demanda um justo castigo. Então o perdoar seria o cancelar. Eu tenho um certo direito de cobrança e eu cancelo esse direito que eu tenho através do perdão. Então Deus tinha esse direito sobre nós de demandar um justo castigo pelo nosso pecado. Mas através de Cristo Jesus, o unigênito Filho de Deus, e Ele merece a glória por tudo que Ele fez por nós, por Ele ter morrido pelas nossas vidas. Esse direito foi cancelado. E aí nós temos o que? A misericórdia, que é não receber o que se merece. Agora, é interessante a gente ter a noção que essas coisas que aconteceram, de Jesus ter sido morto e pagar o preço do nosso pecado, essas coisas não foram um acaso. Nada foi feito assim de
plano de emergência. Muitas vezes a gente pode ter essa ideia que Deus, ele tinha um plano, mas as coisas não saíram como Deus estava prevendo e Deus teve que fazer um plano emergencial de salvação do homem. Não. Deus, desde o início, e aí nós vamos ler em 1 Pedro, na Epístola de Pedro, no capítulo 1, diz assim no versículo 19, vamos ler o 18, o 19 e o 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, o plano de Deus não foi alterado em nada. Muitas vezes a gente acha que Deus ele está no céu e as coisas acontecem na terra e Deus já prepara e chama os anjos, e chama o Miguel, e chama o fulano, e chama o ciclano, e olha o que está acontecendo, o que nós vamos fazer. Não, Deus está sentado, ele termina a criação, 6 dias, no 7º Deus sentou, descansou. Deus está descansado, não vou nem dizer a expressão sentou, mas Deus descansou da sua obra. Quando fala que Jesus, ele, depois de morto, ele sobe, ele penetra no céu, ele está assentado, ele já não está mais cumprindo missão, ele já cumpriu. O sacerdote no Velho Testamento, o sumo sacerdote, ele não sentava nunca. Mas Jesus está assentado à direita de Deus Pai, porque ele já cumpriu a sua missão. Agora, o que eu quero que tu entenda? Que esse plano de redenção do homem foi criado antes da fundação do mundo. Então, nem os anjos sabiam, nem Satanás, nem ninguém. Ninguém conhecia o plano que Deus tinha. Isso foi acordado pela Trindade antes da criação do mundo. Então Deus já tinha planejado a salvação do homem através de Cristo Jesus, a redenção do homem. E aí muitas vezes a gente pode ficar pensando por quê. Esse dia eu escutava uma mensagem e ele explicava por que, se tu pegar lá em Gênesis, por que Deus colocou uma árvore lá no jardim e proibiu o homem de comer daquela árvore. Que era a árvore que estava no meio do jardim. E aí Deus diz, olha, de todas as árvores tu pode comer livremente, mas dessa aqui tu não pode comer. No dia que tu comer, certamente tu vai morrer. Mas por quê? Aí a explicação lógica é que se Deus não colocasse algo que o homem pudesse ter a opção de obedecer ou desobedecer, o homem seria como fosse um robô. Ele não teria vontade própria, ele estaria condicionado a todas as coisas. Pode fazer. Então Deus deu o quê? A vontade ao homem, o livre-arbítrio, que tu tem hoje. Tu escolhe. Jesus falou, tem 2 caminhos. Um caminho que leva ao céu, outro caminho que leva à condenação eterna. E tu escolhe o caminho que tu quiser. Então, é uma coisa de nós pensarmos. E aí nós vamos entrar o quê? Em Cristo Jesus, o homem pecou. E em Cristo Jesus ele recebe redenção. Existe o cancelamento da dívida. Existe o quê? O perdão. E isso não foi um plano emergencial de Deus. Quando Deus se apavorou no céu, se desesperou. Quando viu o homem pecar, não, Deus já sabia tudo. Deus sabe tudo. Deus te conhece, agora tu está escutando esse áudio, Deus conhece o que está no teu coração.
E o que vai acontecer daqui 5 segundos, 1 minuto, 1 hora, 1 ano, 10 anos, na tua vida Deus já conhece todas as coisas. Porque Deus é onisciente, Ele sabe tudo. E aí nós voltamos ao quê? Deus nos perdoou. E Ele espera que nós venhamos ter esse mesmo procedimento. Então nós já vimos a história em Mateus 18, e é essa que eu quero que nós vamos fazer no mínimo 2 áudios, porque nós já estamos com 10 minutos aqui. Mas eu quero que depois nós vamos entrar numa parábola que Jesus contou em Mateus 18 sobre o credor incompassivo. Então, nós vamos pegar Mateus 18, e aí Jesus está falando a partir do 15, sobre se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende ele, entre tu e ele. Repreende, ele errou contigo, tu repreende. E se ele te ouvir, tu ganhou teu irmão. Agora, nessa passagem aqui, nós vamos ver Pedro dizendo, e eu já falei no outro áudio, quando Pedro diz assim para Jesus: Senhor, até quando eu devo perdoar ao meu irmão? Até 7 vezes? E aí Jesus diz: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Então, eu comentei que os rabinos, eles ensinavam o povo de Israel que até 3 vezes tu perdoava. Na 4ª tu não tinha mais obrigação de perdoar ninguém e tu podia guardar o ressentimento ou fazer a cobrança da dívida. E aí Pedro fala 7 vezes, Jesus fala o que eu expliquei no áudio, que é o hebraísmo, que Jesus não disse, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Que isso quer dizer sempre. E aí nisso Jesus ele faz uma comparação no reino de Deus a partir do capítulo 23, que nós vamos conversar no próximo áudio. E eu quero que tu preste muita atenção nessa história, tu leia, porque aqui tem uma coisa que bate com o que nós estamos vivendo hoje. E eu vou só bater rapidamente esse ponto aqui, para nós terminar. É quando Jesus, no final dessa comparação que ele faz, ele fala que aquele que não perdoa, ele vai ser entregue aos verdugos, aos atormentadores. E aí, ali, tu pode pegar o versículo 34, é o final da história, mas é isso que nós vamos trabalhar no próximo áudio. Diz que ele entrega aquele que não perdoa e que não teve misericórdia aos atormentadores para que pagasse tudo o que devia. E aí no 35, que nós vamos bater muito nessa história, aí Jesus disse: olha, o meu Pai Celestial vai fazer assim também, se de coração tu não perdoar cada um ao seu irmão as suas ofensas. Então aqui é isso que nós vamos trabalhar essa passagem aqui no próximo áudio, rapidamente, porque tem muita gente que está doente, tem muita gente que está sofrendo, e tem muita gente que está na mão de atormentadores. E esses atormentadores aqui em versões antigas diziam que eram verdugos. E esses verdugos eram carrascos. E aí esse que não perdoou e que não teve misericórdia foi entregar na mão desses carrascos para padecer e sofrer. E aí Jesus ele diz: olha, assim o Pai vai fazer também com você, se você não perdoar de coração as ofensas dos irmãos. Então, o que eu quero que tu já comece a ler e entender é que tem muita gente hoje entregue na mão de carrascos, sofrendo, com enfermidade, com problema psicológico. E aí pessoa indo em psicólogo, psiquiatra, indo e tomando remédio, por problemas de perdão. Então eu não estou querendo dizer que todos os problemas são por perdão, não.
Mas eu quero que tu entenda que muitos problemas foram por falta de perdão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.